noite a todos. Enquanto vai abrindo a data show ali, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, aqui nesse momento, aproveitando as vibrações que se encontram nesse ambiente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui dentro desta casa, para que essa exposição, essas palavras que serão expostas aqui, possam ser aproveitadas da melhor forma possível. Possamos levar para a nossa vida e colocá-las em prática. Que assim seja. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre, como diz o título, né? Além da oração. Além da oração. Compreender seu significado sobre a prece de Cáritas. Então, assim, a gente sabe, né, da importância da oração. Sempre, faz tempo que a gente observa aqui na nossa casa a forma que a gente tem que fazer a oração, que ela tem que ser do fundo do coração, pode ser simples, e que Deus sabe das nossas necessidades. Então, assim, às vezes a gente reza, vou falar do Pai Nosso, que é a oração, acho que mais conhecida, né? Às vezes ela sai um pouco mecânica, né? De tantas vezes que a gente ora, de tantas vezes que a gente fala, ela sai um pouco mecânica. E hoje eu quero trazer assim, aquilo que a gente às vezes não consegue identificar, não consegue perceber na oração, né? Um pouco além, que está nas entrelinhas, tá? Por isso, então, além da oração, compreender o seu significado. E hoje nós vamos falar sobre a prece de Cáritas. Particularmente para mim, ela é muito importante, porque em momentos da minha vida, foi ela que esteve sempre comigo, né? Então, me identifico muito com ela. Quando eu comecei na casa espírita, por volta dos anos 2000, era tocado bastante, né, Zé, que lembra? E, enfim, o seu Vitor também, né, da Deusa, né, sempre foi tocado, né, e ultimamente não está sendo, né. Então, assim, ela se identifica muito com a doutrina espírita, ela é longa, mas é de uma profundidade imensa, tá? Então, nós vamos estudar ela um pouquinho. Falando um pouquinho das preces, né? Então, não podem ser apenas fórmulas memorizadas para que as repitamos sem atenção nas suas palavras. As palavras fazem de nós sons dos sentidos que, elevados pelas vibrações do fluido cósmico, desenham diante de Deus a verdadeira paisagem de uma alma. A força de qualquer prece, improvisada ou repetida, estará na energia espiritual que colocamos em cada palavra. Então, a prece que a gente faz é qualquer palavra que a gente fala, diz ou pensa do nosso coração, isso é uma prece. Cáritas, né, foi uma discípula de Jesus que no cristianismo, nos primeiros tempos, sofrera um martírio em Roma, nos círculos de Roma, né? Com esta oração, ficamos absortos ante ao mesmo tempo o fulgor e a doçura da prece de Cáritas. A oração de Cáritas se configurou em uma das expressões mais elevadas da terceira revelação. A terceira revelação é a codificação da doutrina espírita. Tá? Esse espírito, com o pseudônimo Caridade, Cáritas,
Na verdade, essa doação ou semelhante é uma marca que atravessará os séculos. Caritas revela-se um faixa de luz, atravessar as eras e denomina-se, no entanto, uma mendiga de Deus aos pobres. Caritas também participou nos enormes e revolucionários trabalhos da falange do Espírito de Verdade. Espírito de Verdade é Jesus, nosso Mestre Maior, situado nos processos da codificação espírita. Então, da grandiosidade desse Espírito, que ela auxiliou Jesus na codificação da doutrina espírita. A prece de Caritas traz em si, além de ebulições de amor universal, forte lastro teológico, que nos suscita muita reflexão. Quem terá sido Caritas? Assinou-se no século XIX Carita, mas até hoje é respeitada e amada como Caritas. Quem terá sido a criatura que viveu na Roma antiga? O que importa, no entanto, sabermos isso com precisão? Foi martirizada em Roma e, pelo amor em Jesus, permanece mergulhado no silêncio amoroso dos séculos. Tendo vindo exortar a nossa pobre vida a partir do período da codificação, essa criatura consta ter reencarnado como Imperatriz Irene, alma santificada que o mundo católico ortodoxo veio a celebrizar como Santa Irene. Eu pesquisei a Santa Irene e realmente a foto dela, o que eu achei, assim, estava bem distorcida, não dava para ver direito. Eu achei por bem nem trazer aqui para vocês, mas ficam à vontade para pesquisar. Tá? Certamente é espírito de alta condição hierárquica, pois do contrário não teria sido convocada pelo Espírito de Verdade para essa formidável equipe que trouxe a terceira revelação. As palavras de Caritas douram páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite do Natal de 1873, então a prece de Caritas é de 1873, lembrando que a codificação ocorreu primeiro em 1856, 1856, então alguns anos depois, na França, uma senhora francesa de ascendência alemã, a Madame W. Creel, psicografando em transe, anotou a bela e profunda prece. A psicografia se deu em reunião natalina do Círculo Espírita de Bordeaux. Agora, então eu quero convidar a todos para fechar os olhos e para nós ouvirmos a prece de Caritas. E ouvir não só as palavras, mas ouvir todo o amor, tudo aquilo que, além da prece. Ao Espírito a verdade, a alegria do sorrir, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo que gastas. Piedade, Senhor, para aqueles que consciência, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, com raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
incrível. Eu sou suspeito por falar, mas ela é muito linda, é a minha preferida. Então agora, eu convido então a vocês para nós estudarmos um pouquinho ela, entendermos o significado do que ela quer dizer. Tá? Então, onde diz Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Pai de tudo e de todos, causa primária de todas as coisas. Só Ele tem o poder absoluto e total, mas com sua bondade nos dá liberdade para que façamos nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, né? E ainda nos contempla com inúmeras oportunidades de repararmos nossos erros, que adquirimos durante a caminhada por equívocos de escolhas através da reencarnação, né? Dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Nas provações, temos que contar com forças surpreendentes, né? Tiradas do fundo do conhecimento de nós mesmos, do desconhecido de nós mesmos. E o que é a procura da verdade? É, antes de tudo, a busca intencional de nos afastarmos das mentiras do mundo. Isto é, trata-se de uma atitude de boa vontade para com nós, né? A verdade é ir atrás do que nos pareça mais certo e edificante. Devemos nos auto-esvaziar para receber as intuições que nos vêm de Deus. Às vezes nossa cabeça está tão cheia, a nossa mente tem tanto barulho que a gente não consegue nos conectar com o nosso anjo da guarda, né? E às vezes está tão cheia de porcaria, vamos dizer assim, né? Coisas desnecessárias, e aquilo que realmente é necessário e importante, né? A gente não consegue captar, não consegue compreender, né? Caritas pede luz, e a luz é o elemento essencial para as belas intuições. É necessário que a luz do cuidado divino ilumine nossas passadas quando procuramos a verdade, aquela que nos sustentará a existência e a qual jamais atiraremos contra o rosto dos nossos semelhantes para os fazer ignorantes ou enganados. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. A luminosa entidade pede a Deus que eu seja compassivo. A compaixão só atingirá a plenitude quando nos sentirmos responsáveis por nossos irmãos, amparando-os sempre que possível e rogando ao Pai por eles em oração. A caridade, esta virtude teologal tão alta e sublime que paira acima das escolhas religiosas. Afinal, não é um conjunto de ideias ou de crenças que nos fará bem-aventurados perante o Pai, mas o amor dedicado aos semelhantes. Caritas pede que abra as portas de seus corações e almas para que dentro destes ressoe a voz pura da caridade. O que nosso mestre também falou, né? Amor e caridade. Deus dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Caritas, com sua sabedoria, via que a nossa vida é uma viagem passível de erros e desvios, ameaçada por penhascos e precipícios. Então, em sua prece, ela pede a Deus que oriente as suas criaturas, que nos momentos apropriados e na medida devida, dê em direção acertada à caminhada dos homens por este mundo, ao mesmo tempo belo e perigoso. Nosso Pai sempre socorre as aflições e alivia as almas cansadas e oprimidas, oferecendo real consolação aos corações desesperados. A consolação divina eleva a energia que ampara, pacifica e devolve o ânimo aos sofredores. Agora pede para o doente o repouso, aqueles que nos hospitais ou em casa sofrem dores quase infindáveis ou mal-estares constantes, os que se contorcem sob angústias depressivas ou vêm aterrorizadas com falta de ar. Todos esses dobram agradecidos o pescoço, baixam a cabeça contritamente quando soa o pedido de Caritas. Então, Caritas tem moral, né? Eu estou lendo um pouquinho rápido porque é um pouquinho longo, então estou dando uma acelerada. Tá? Bem-aventurado o momento de alívio, breve ou longo, no qual o enfermo pode descansar e até adormecer, alhado de seus sofreres. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. Arrepender-se quer dizer sentir pesar, lamentar faltas praticadas,
Caritas suplica ao Pai que esclareça os culpados para que vivam a graça do arrependimento, este sentimento que nos atordoa e faz sofrer, porque habilita a profunda avaliação do passado. O arrependimento é a principal estrada que conduz à verdade. O arrependimento, cheio de humildade, se transforma em luz que iluminará novos e abençoados caminhos. Arrepender-se. E dentro do arrependimento vem a reencarnação, que é a oportunidade para repararmos, né? Dai à criança o guia, ao órfão o pai. Quais são os guias desses seres imaturos? Há guias encarnados, familiares ou não familiares, e os guias desencarnados, anjos da guarda e amigos espirituais. Caritas em suas peregrinações conduíam-se de meninos e meninas que choravam a triste sorte de tantos órfãos e suplicavam ao Pai que não os deixasse de dar à criança um guia e aos órfãos um pai. Caritas, em inteira humildade, pede, suplica amorosamente por todas as crianças e por todos os órfãos de pais mortos ou vivos. Pais mortos ou vivos. Quantos órfãos tem de pais vivos, né? Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Caritas sabe que o ser humano vem dando origem a muitos males sobre a terra. O mal surgiu por necessidade evolutiva, mas também se sabe que onde há luz, as trevas não prevalecem. Caritas eleva as vibrações de seu coração ao Pai em rogos e diz: Senhor, que o manto do vosso amor, da vossa bondade, extermine o mal gerado pelas imperfeições humanas e possa haver luz, paz e amor para todas as vossas criaturas. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Caritas deseja a aproximação e a contemplação da grande presença. Contemplar as obras e não conhecer o artista é um ato de recusa. Incrível, né? Para as almas sensíveis, Deus não precisa ser ensinado, e para as insensíveis ou arrogantes, não adianta ensiná-lo. Para estes, sim, merece o pedido de Caritas. Sofrer sem ter esperança é mais do que sofrer. Pode o ser humano viver sem esperança? Esperança nas aflições morais e materiais? Sempre indispensável a esperança em uma vida justa e amorosa. Além da esperança, a fé. Importantíssimo, né? A missão dos Espíritos Consoladores é levar mais paz, esperança e fé, mas o orgulho resiste a ajudas oferecidas. Daí a necessidade de que a bondade de Deus atue nesses corações contraditórios. Enfim, nem vou ler a parte vermelha. Tudo na vida é ritmo. Na natureza, tanto a luz do dia quanto o escuro da noite são normais e necessários. Tanto a luminosidade do dia quanto as trevas noturnas são boas. Mas Caritas, quando pede a Deus um raio de luz, ela refere-se às trevas humanas, que são frequentes e que a centelha do amor divino atravessa a espessura dos erros humanos para socorrê-los. Os corpos precisam de água para matar a sua sede, mas os espíritos necessitam dessedentar-se em fontes de luz. A pacificação que vem do alto emana de maneira tão profunda as criaturas que a alegria e a paz pulsam cadencialmente integrando os corações assim abençoados uns dos outros. Tudo se faz em um único coração aos pés do Deus único. Moisés, líder hebreu, quando subiu a montanha para receber os mandamentos divinos, trazia o coração pacificado e a mente bem aberta. Sabia Moisés que naquele mar encapelado do Êxodo, o Senhor era a rocha firme de salvação. Caritas exalta no Senhor o poder, a bondade, a beleza e a perfeição de um modo literalmente belo e forte. Deus é poder, pois sem poder não seria Deus. Deus é bondade, pois sem ela seria um tirano e a ninguém perdoa por falta de amor. No entanto, todos sabemos que Deus é amor. Deus é beleza, beleza espiritual, capaz de criar e aperfeiçoar nossos seres e torná-los anunciantes da glória de suas mãos. Deus é perfeito, como perfeito é as suas obras. Deus é o Criador de criado, nós somos seres em evolução.
Que um dia possamos erguer-nos dos lamaçais das dúvidas e vacilações, merecendo a maior de todas as misericórdias, a fé, cujas lavaredas não se apagam, indiferentes da ventania das negatividades, a fé cujo fogo cripta nos brilhos de uma estrela nova, condutora de todos os instantes da nossa vida, agora e na eternidade. Procuremos entender a complexa evolução espiritual de cada um de nós em toda a sua conjunção de componentes. A morte de Jesus Cristo é um dos componentes fundamentais para a evolução. Por isso, que não é correto sermos arrogantes e acharmos que podemos fazer por nós mesmos apenas a nossa evolução. É necessário pedir o amparo divino para que não nos desviemos do nosso aperfeiçoamento, para que, paulatinamente, possamos subir até o reino de Deus. Cáritas pede a necessidade de séria reflexão acerca da complexidade e da riqueza do nosso processo evolutivo. Todos podemos subir até Deus e fazermos parte do seu reino, mas precisamos muito de ajuda para tanto. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a afirmação que se repete de que há muitas formas de se fazer a caridade, seja na esmola, ou em ouvir com interesse sem impaciência, ou em olhares benevolentes, em grandemente presente na repreensão amorosa e cheia de respeito, ou estar na companhia sem palavras, ou em partilhar o que temos, dinheiro, alimento, espiritualidade, até mesmo com o silêncio. O objetivo da pura proíbe que nossa caridade seja apenas um bonito discurso, fazendo autoexame para transformá-las em ações amorosas. Cáritas faz pedido de dar-nos a fé e a razão. Ocorreu a evolução da humanidade científica e está passando a ter necessidades de explicações que também satisfizessem a inteligência e a razão científica. Vieram em apoio da fé, tal como tão claramente filósofos e cientistas têm demonstrado. Porém, a mais importante e a mais bela súplica de Cáritas é a que vem encerrar a sua prece. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Exige de nós uma reflexão mais específica. A simplicidade se constrói com muitas humildades. A humildade de reconhecermos que somos apenas um pontinho quase invisível, ou que somos ignorantes, ou respeitarmos os limites e dificuldades dos nossos irmãos de jornada, e é certo que existe ainda um sem número de outras humildades que constituem a simplicidade, mas todas elas nos levam ao caminho do autoaperfeiçoamento. Cada conquista nos leva mais perto de Deus. Cáritas pede que nossas almas sejam o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Ela não fala da imagem material, mas sim da imagem inefável da grande presença. As almas simples são, às vezes, um limpo espelho no qual Deus deixa dourar-se a sua presença. Não é lindo, né? Ao Deus de amor e justiça, ao seu humilde e perfeito Filho Jesus e a Cáritas, serva de ambos, agradecemos essa oportunidade de meditação em torno de agrupados versos da prece de Cáritas de 1873. Que a nobre oração de Natal deste Espírito seja sempre motivo de reflexão e alimento espiritual, jamais sendo feita em algo que se repete com a boca, sem toda a atenção da mente e do coração. Ficou um pouquinho longa, mas eu particularmente gosto dessa explicação. Acho que depois a gente vai até pode disponibilizar, né, direto na nossa página, quem sabe, né? Vamos ver, para que as pessoas possam, então, com mais tempo, com mais calma, poder se aprofundar. Espero que todos vocês possam ter gostado e que essas orientações, dessa forma, tenham lhe auxiliado a todos. Tá? Então, vamos, nesse momento, nos preparar para o passe. Então, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento, ou continuando com o pensamento elevado, relaxando o nosso corpo, esvaziando a nossa mente, esquecendo um pouquinho das tribulações lá de fora. As que desejarem em casa colocar um copo com água, molhar com água para que seja fluidificado. Imaginemos Jesus à nossa frente com os braços abertos, impondo as mãos
com o auxílio do nosso anjo da guarda, sobre nós derrama uma luz branca, muito forte, que desce pela nossa cabeça, vai descendo, passando por todos os nossos chakras, equilibrando, reorganizando. Nós vamos sentindo o nosso corpo voltar ao equilíbrio, que essas energias possam passar por todos os órgãos do nosso corpo físico, espiritual, por todas as nossas células, limpando, curando, sarando, perdoando, miasmas que possam estar com nós, que sejam retirados e afastados. Com isso, temos a certeza de que tudo que necessitávamos, que precisávamos e que merecíamos, foi nos dado. Que voltamos aos nossos lares, levando daqui essas dimensões para distribuir aos nossos familiares. Também lembrando, manter o pensamento elevado para auxiliar o trabalho do nosso anjo da guarda. Ele que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo a tomarmos sempre as melhores decisões. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. E tem passo especial, o cartãozinho que permanece. Então, nos falamos